Então, como é que é, malta? Mais um À Conversa com o Barrocal. E eu, antes de começar esta conversa, tenho aqui algumas coisas a dizer. Primeiro, esta conversa pode ter aqui algumas falhas, mas falhas técnicas no sentido em que posso mandar aqui um pontapé no tripé sem querer. Olha, acabei de mandar um. Porque isto está aqui um set um bocadinho improvisado. E depois, eu e o meu convidado já estamos a beber minis desde as 9 da noite e é 1 da manhã. Mas a conversa de certeza que vai ser excelente, senão eu também não tinha convidado. Caro António, tenho-te a dizer que és a primeira pessoa que, ou melhor, és a primeira pessoa, acho eu, que vai para o ar. Acho que esta conversa vai ser boa para ir para o ar. No entanto, és a segunda com quem eu vou gravar, mas a primeira não vai para o ar, que eu já expliquei. Mas és a primeira pessoa que está a repetir ou melhor, estou a repetir o convidado, no sentido em que fiz um direto contigo, ou seja, participaste nos meus diretos. Sim. E estou agora a gravar em podcast contigo para ir para o YouTube. A primeira pessoa que fez isto foi a Inês João. Olá Inês, eu sei que estás a ouvir isto, mas a nossa conversa ficou muito boa, mesmo muito boa, mas foi muito boa para nós. Achámos que não estava o suficientemente boa para pessoas de fora ouvirem. Pá, fartámos-nos de rir, foi incrível, mas... Foi boa conversa, certeza. Foi. Só que foi daquelas conversas que, lá está, para duas pessoas amigas íntimas, foi uma conversa incrível. Só que não é bem o objetivo disto. É em parte, ou seja, o objetivo deste podcast é mostrar conversas íntimas, mas conversas íntimas que outras pessoas possam ouvir. Claro. Porque depois há sempre pontos... Há muita coisa que você diz que não se pode... Não, nem é pelo facto das outras pessoas não poderem ouvir, é pelo facto das outras pessoas não se identificarem e passado um minuto a conversa já não quererem ouvir mais. Claro. Porque torna-se demasiado pessoal e aquela conversa tornou-se muito pessoal. Acho que isto hoje não vai acontecer. E, portanto, António Campos é o convidado de hoje. Esperem aí 2 segundos, estou aqui a fazer uma coisa, peço desculpa, já está. É o convidado de hoje. E sabes que o teu direto foi dos mais vistos e do que melhor feedback tive. Oh, sério? A sério. Curioso. E tivemos grande falha técnica. Entraste 1 hora mais tarde. Entrei 1 hora mais tarde. Fiquei sem net. Ficaste sem internet. Foi um stress do caraças que eu estava... Ai, o António nunca mais aparece. E tu não tinhas internet para mandar mensagem. Não tinha. Não tinhas nada, estavas incontactável. Claro, ainda eu estava no meio do nada, puto. Estavas em Goa. Então, olha, pronto, já fizemos isto no direto, mas com certeza vai haver malta... que não viu o direto que vai ouvir este podcast. Vou pedir que te apresentes, que digas o que achares que deves dizer sobre ti. Ok. Que achas interessante ou não, mas pronto, podes-te apresentar. Então, não sei, assim, de uma forma geral, o meu nome é António, tenho 26 anos, sou cozinheiro de profissão, sou nascido e criado em Barranco. Desculpa, vou-te pedir. Eu sei que isto é um bocadinho difícil, porque sou eu e sou daqui. Tenta não falar barranquenho o máximo possível. É bom, man. Não no sentido, pá, eu adoro o barranquenho. Ok. E é a nossa língua, não é? Sim, mas sim. É só porque eu tenho muita malta fora de Barrancos. Se bem que dizer Barrancos ou dizer Barranco, as pessoas acabam por perceber na mesma. Mas é mais para ter aquele cuidado extra com a malta de fora de Barrancos, porque os barranquenhos vão perceber na mesma este podcast, mas se calhar os de fora ficam ali com aquele... Então, peraí. Vou repetir. Então, o meu nome é António, sou cozinheiro, tenho 26 anos, sou nascido e criado em Barranco. O que mais tinha a dizer sobre mim? Não sei, mano. Sou aventureiro, gosto de uma boa aventura, gosto de um bom desafio e acho que é por aí. Terceiro filho, 4. Exatamente. Sou o terceiro de quatro irmãos.
Cresci com 2 mulheres, muito afortunado disso, me ensinou muito Com acerca 3, das mulheres. com 3 que contar com a tua mãe. Sim, contando com a minha mãe, mas pronto. Eu não vi minha mãe passar por nada, pela vocês estão adolescência. muito bem equilibrados, 3 homens e 3 mulheres lá em casa. É verdade, não? Só agora é que eu estou a pensar Por acaso, nisso. é verdade. Há um grande não. A equilíbrio. minha mãe foi um jogo muito bom, exatamente. Foi mesmo... Não, pera lá aí. Agora já temos 2 mulheres, o teu pai bateu ali o pé, agora tem que ser 2 homens. Não, que eu agora estou 2 aqui. homens. Está Agora aqui 2 3 para homens. 1, temos que equilibrar aqui a cena. Mas continua, desculpa, interrompi-te. Não, sei lá. O que mais a contar sobre mim? Não tenho muita coisa a contar sobre mim, não sei. Opa, estudaste em Évora. Em Évora, exatamente. Tiraste o teu curso em Évora, de Sim. cozinha. E sempre a minha vocação sempre foi cozinha, sempre dediquei muito à Quando é- cozinha. quando é que- Comecei em arte, por acaso. Eu nunca te perguntei isto. Quando é que foi o momento da tua vida em que tu olhaste para a cozinha e tiveste mesmo a certeza que ia ser a cozinha o resto da tua vida? Porque eu sempre te vi uma pessoa que, para já, ainda outro dia estive a falar isto com uma pessoa que tem, aliás, com 2, mas com uma pessoa que tem, pá, como é que eu digo isto? Uma pessoa que tem uma mente aberta e uma abrangência como poucas que eu conheço, que é o Luís Pocarinho, que foi o meu último convidado. Quer dizer, não sei se o teu vai sair a seguir ao dele, mas à partida vai sair. Mas foi o meu convidado no podcast. E tivemos a falar isto sobre ti, que é, tu és das poucas pessoas, muito raras mesmo, que têm uma abrangência mental e cultura gigantes, e que contigo dá para falar sobre tudo. E há uma cena que eu gosto muito em ti, que é, imagina, tu tens aquelas pessoas que são muito cultas e que têm essa abrangência, mas que têm uma certa arrogância no sentido em que, se eu começar a falar, por exemplo, de Barbies, tu vais tentar puxar a conversa para o outro lado porque não te agrada as Barbies. Tu não. Tu és a pessoa que, se calhar não sabes nada sobre Barbies e não te interessa nada o assunto e nem queres saber, mas se outra pessoa com quem tu estás a conversar puxar o assunto das Barbies, tu deixas a conversa fluir e começas a desenvolver e começas a aprender e começas a apresentar outros pontos de vista. Exatamente, se calhar pode haver algum ponto sobre a Barbie que ainda eu possa usar de uma forma útil para a minha forma de ver a vida. Mas é que tu tens essa característica muito, 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 muito boa mesmo, que é o facto de permitires toda a informação chegar até ti, estás a ver? E ficares aberto a mais informação. Porque eu nunca te vi numa conversa ficares com uma postura de não quereres falar sobre alguma coisa ou de não quereres saber. És sempre uma pessoa super interessada sobre tudo. O que isso é muito bom para conversar contigo. Eu acho que isso é assim, na minha opinião, na minha forma de ver a vida, o conhecimento sempre é a tua maior arma, não é? Quanto mais conhecimento tiveres durante o saber não ocupa lugar, não é? Exatamente, o saber não ocupa lugar. Enquanto mais tu conhecimento tu tiveres, qualquer que seja o assunto, pois mais preparado tu estás para poder lidar com qualquer que seja o assunto. E com qualquer situação que te apareça na vida. O que é que te apareça. Isto para dizer o quê? Porque eu perguntei-te qual é que foi o momento da tua vida em que percebeste que a cozinha ia ser o meu caminho, a tua vida a minha e o teu paixão. caminho. Yeah. Porque lá está, e esta conversa desenvolveu-se porque eu sempre te vi como uma pessoa que não sei se talento é a palavra certa, mas que sempre foi interessada por muitas coisas. Vi-te, por exemplo... Sou uma pessoa curiosa. Yeah, eu vi-te, por exemplo... Eu nunca lidei muito contigo, até porque és de uma geração mais velha, mas lidei em parte porque eras do grupo da minha irmã e do meu primo. Cruzávamos sempre. E eu sempre gostei de me dar com mais velhos. Claro. Mas nunca lidei contigo pessoalmente. E como se diz aqui em Barranco, Dios los cría y ellos se juntan. Exato. Nunca lidei contigo pessoalmente ao ponto de saber, olha, o António nesta fase fez isto e nesta fase fez aquilo,
mas sei que, pá, és um gajo bem interessado pelas ciências, pelas artes. Ainda agora estávamos a falar que tu tens tatuagens feitas por ti próprio e tu não és tatuador. Não. Ou seja, foste curioso ao ponto de deixa-me lá apanhar aqui nesta máquina e desenhar-me a mim próprio e ver o que é que dá. E chegaste a tatuar outras pessoas que... Não, tive durante o tempo que isso foi o meu ganha-pão. Enquanto estava estudando, quando estava na Brau. Estava treinando de cozinha e fazia dinheiro assim. E é mesmo por causa disso, de sempre te vi como uma pessoa super interessada por muitas cenas. Ou seja, como é que de tanta coisa que tu tiveste e ainda tens curiosidade em experimentar e ver se o que é que podes fazer ou não, como é que aparece a cozinha e como é que ela fica na tua vida? É assim, a cozinha apareceu na minha vida depois de um tempo de eu pensar muito o que é que eu queria para mim. E eu sempre tive uma veia artística. Eu gosto de arte, gosto de expressar-me, etc. E depois sempre tive uma veia também muito científica. Gosto de ver como o mundo funciona e compreender como é que ele funciona. E depois gosto de viajar pelo mundo e entender a cultura e como é que a cultura funciona. Ou seja, em cozinha eu tenho a fusão da arte, porque tem sempre uma veia estética. E tem a fusão, na alta cozinha, então, é muito importante. Tem a fusão da ciência, porque para perceber como é que os ingredientes funcionam, tu tens que entender da química, mesmo a própria física, como é que o calor se transmite. Estrelar um ovo é pura química. Sim. É a mudança de estado de um elemento que já não pode voltar atrás. Eu lembro-me de dar isso. Tu tens, por exemplo, a água consegue reverter os seus estados, não é? Tu consegues passar mas tu na cozinha não consegues reverter estado. Depende de alguns, sei lá, por exemplo. Pá, podem não ficar iguais, mas imagina, sei lá, tu consegues derreter manteiga e voltar a torná-la sólida. Se calhar não te vai ficar igual. Mas sabes que ao mesmo tempo que aplicas calor, a manteiga não é composta só por uma cena. Tu na manteiga tu tens gordura, tu tens proteína e tu tens água. A partir do momento que tu aqueces a manteiga, tu evaporas a água. Pois. Ou seja, tu já estás transformando... Já estás a retirar um elemento... Já estás retirando um elemento dali. E cozinha é uma junção entre isso tudo. E foi a cena que me fez apaixonar. Pausa. Estão a ligar ao António. Mas por acaso estavas a falar de uma questão que veio-me logo uma expressão à cabeça, que é... Estavas a dizer que a cozinha é muito estética. E a verdade é que tu na cozinha... e a minha mãe sempre me disse muito isto, que é tens mais olhos do que barriga. Sim. Mas os olhos comem primeiro do que nós. Os olhos é a primeira. Tu se calhar, imagina, tu podes ir a um restaurante e tens 2 pratos exatamente iguais. Tens um que parece muito mau à vista, não é? E um que parece incrivelmente saboroso. E vais ver, e na verdade é o contrário. O que tem o pior aspecto é melhor. Tu tens uma panela... Sei lá, mano, imagina, tu tens uma panela de feijoada, de um cozido à portuguesa, uma merda assim. Tu colhes naquilo que está naquela panela, colhes num caso, manda para o prato, tipo à cantina. Tá? A cantina de prisão. E te mete aquele prato na frente. O sabor está todo lá. E depois tu colhes da mesma panela, tu colhes um bocadinho de feijão, mete o feijão no centro, um bocadinho da carne, exatamente, ajeita ali o chouriço, mete uma folhinha verde por cima, uma salsinha, uma cena assim. E te metem 2 pratos. E limpas o prato à volta com guardanapo. Exatamente, mete a cena bonita, arranjadinha. E tu tens o mesmo 2 pratos. Aqueles 2 pratos saíram da mesma panela e aquilo te vai saber completamente diferente. O psicológico, mas não duvides. Então, já fizeste isto? Se não fizeste, vamos experimentar, vamos gravar e vamos meter no YouTube. Acabou agora aqui de surgir grande ideia. Que é, por exemplo... Eu vendar os olhos e tu cozinhares e dares-me, imagina, 2 pratos. Sim. E eu 2 pratos iguais. Ou não, depende disto, depois pode desenvolver. E eu de olhos vendados tenho que dizer de qual é que eu gosto mais. E depois tu mudas a estética dos pratos, ou seja, vais-me preparar um muito abandalhado. Exato. E um super bem preparado. E vais dizer, olha, o que tu gostaste mais foi este aqui todo bonitinho, todo arranjado. Não, o contrário. Todo baldas. Ok. Porque não tenho a questão psicológica, porque não o vi primeiro. Não tiveste a parte visual. Porque exato. Não o vi primeiro.
Isso era grande exercício de fazer, por acaso. Era grande exercício. E imagina tipo a cara da pessoa depois a dizer-lhe que mesmo que eu tivesse encolhido o prato todo bonito ou andalhado, a dizer-lhe que não fazia diferença nenhuma porque tinha saído da mesma panela. Yeah. Mas sabes que isso é um problema na questão de quem tem um negócio. Porque, obviamente, quando tens um restaurante, tens de ter sempre cuidado com a estética. Só que Claro. tens sempre aqueles clientes picuinhas que, por exemplo, eu outro dia soube de um caso de uma senhora cá em Barrancos que no restaurante recusou um bitoque ou uma cena assim porque o ovo estava demasiado cor de laranja. Ok. Porque o ovo era do campo e a senhora devia ser da cidade e estava habituada a ovos amarelos. Claro. E mandou o ovo para trás porque dizia que o ovo estava estragado. Não, Estava muito com laranja. Nem o provou, este ovo está demasiado estragado. E o senhor do restaurante disse: olha, peço desculpa, mas a senhora sabe que existem ovos do campo e que eles são um bocadinho mais... têm mais cor, são mais naturais, Exatamente, não são é. artificiais, não é? Artificiais no sentido mais lato da palavra, não sei. Mas... E a senhora recusou. Se a senhora tivesse de olhos vendados, ia adorar aquele ovo. Mas ela nem sequer o quis experimentar. E eu estou-me a lembrar disto e estou a pensar em mim. Eu nunca provei a sorda. Ou melhor, nunca provei a sorda. Eu provei a sorda e não gosto da sorda. Lá está, temos essa cena de... Temos essa cena de tu um dia me fazeres uma boa sorda. Se calhar, se tu me deres à sorda para provar e eu tiver de olhos vendados, vou simplesmente... Mas também vou olha lá. simplesmente adorar a sorda. Então, olha lá. A sorda, por exemplo, falando sobre a sorda é um prato muitíssimo importante da gastronomia alentejana. Porque tu sabes a sorda como os ingredientes que leva é pão duro. Nós até temos uma canção para isso aqui no Alentejo. Como é que é? É coentros e alho. Azeite, coentro e alho. Não. Dá pouco trabalho. Caraças, Como é que era? Eu sei essa música. É coentros e alho e água a ferver. Dá pouco trabalho e é fácil fazer. É fácil fazer. Dá pouco trabalho. É água a ferver. Coentros e alho. Isso é a sorda. Pois é. Olha, sabes que por acaso apanhei um carro no meu trabalho. Tinha uma pen e eu estive lá, pronto, a ver as músicas e não sei o quê. E uma era essa. Eu fui desde o centro de inspeções até à oficina para entregar o carro, ouvi essa música em loop. Da música da sorda. Com música aos altos berros no meio de Lisboa, estás a ver? Com um orgulhoso alentejano. E eu, caraças, ouve esta música, pá, eu sou alentejano, eu sou alentejano, estás a ouvir? Eu sou alentejano. Ouve, caraças, a sorda, eu nem gosto da sorda. Represent. Assim, por exemplo, olha, uma erva aromática que é muito utilizada na nossa cozinha é o poejo. Muitíssimo utilizado na nossa cozinha. Queres cozinha. saber uma história engraçada sobre o poejo? Eu sei que o poejo, na sua origem, ele era utilizado para alimentar o porco. Eu vou-te contar uma cena. Então, na minha casa, entre aspas, na casa da minha mãe, em Mondim, lá em Trás-os-Montes, um dia a minha mãe estava tipo a entrar em casa e reparou que no meio da estrada, tipo no meio da rua, estavam a crescer poejos por ali. E a malta cortava aquilo como se fosse uma erva daninha. E a minha mãe foi tipo, então mas vocês estão a cortar isso? Porque sai atualizado aqui no Alentejo. Isso não presta, não sei o quê. E a minha, isso não presta, isso é uma iguaria. Vocês estão a deitar isso fora. Não, experimenta meter não sei no quê, estás a ver? Vais gostar. Não tem o hábito. E nem, alguns se calhar nem sabem o que é. Não reconhecem como uma coisa comestível, de certeza. Exato. E a minha mãe foi logo apanhar e levar para casa. A verdade é que é bem interessante o que é que... A forma como a pessoa come, como é que a define, tanto como cultura como pessoalmente. Nós somos o que nós comemos, não é? Não duvido mesmo. O que és, António, segundo o que tu comes? Eu? Uhum. Pouco esquisito. Não. O que é que eu sou segundo o que eu como? Se és o que tu comes... Mano, olha lá, isso é uma pergunta que tu não podes fazer a um cozinheiro. Se eu sou o que é que eu como, eu sou tudo
Se vai por aí, porque eu também... Tu aproveitas tudo, não é? Tu não há nada que não aproveites. Exatamente Tu isso. fazes, imagina, tu, sei lá, tu penas um frango e tiras a pele, por exemplo. Tu vais aproveitar a pele a seguir. Só não me como a pena e o bico. A seguir, aproveitas tudo. Se eu posso, tudo. E gostas de tudo? Há poucas coisas que eu não gosto. O que é que não gostas? Olha, eu não gosto de sopa. É sério, adoro sopa. Eu não gosto de sopa. Mas é eu acho trauma que é a de forma... infância ou... Não sei, mano. Eu acho que é a forma mais triste que tu tens de cozinhar um vegetal é em sopa. Mas estás a falar de sopa passada. Sim. Então e se for por passar? Na mesma? Quase como um cozido, por exemplo, só que sem carne. Ok, mano, já me está metendo feijão à conversa, não sei o que é eu diferente. gosto, eu gosto bué de... E, por exemplo, cá em casa, a minha mãe fazia sopa e eu e a minha mãe comíamos a sopa por passar, Sim. com os legumes quase inteiros, mas para a minha irmã já passava a sopa, porque ela não gostava de comer a sopa por passar, só gostava de sopa passada. E eu e a minha mãe era ao contrário, legumes com fartura, mas os legumes como um cozido, só que sem a carne. Olha, uma cena que eu gosto muito, adoro, uma cena que a minha mãe faz, é grelos cozidos com feijão e depois meter atum e azeite e vinagre balsâmico. Muito só bom. isto, Muito bom, mais nada, certeza. só isto. Simples, estás a ver? Simples. A cozinha não precisa ser complicada. Como tudo na vida. Claro. Cada vez que complica só piora. e cria-te mais obstáculos. Exatamente. Depois de inventar. Não, a melhor cozinha é simples, mano. É assim, eu tinha experiência em trabalhar, como já tinha dito, trabalhando em Michelin, etc. E se tu me vai perguntar a mim qual é que foram as minhas melhores refeições, e o meu restaurante favorito para mim é a Taca, em que está ali a Dona Francisca, que já está naquele restaurante trabalhando há 40 anos, percebe? Ou mais, que nem sequer sabe o que é uma tábua para cortar a cena, corta a cena à mão para dentro da panela, mas lhe dedica um amor àquilo que é uma cena incondicional, e isso se saboreia. E pá, e não só porque assim, a cozinha mais simples e principalmente tudo o que é pratos tradicionais, e tivemos esta conversa no direto, vem de costumes de maioritariamente pessoas pobres. Sempre. Que tinham que aproveitar as cenas ao máximo. Exatamente. Como por exemplo aquele prato que tivemos a falar há bocado do Coimbrão em Leiria, que é bacalhau com molho toucinho, porque não se podiam dar ao luxo de desperdiçar o toucinho. Nada. E inventavam, punham-se a inventar e corria bem. E são pratos magníficos. Tu tens cenas simples como as migas, que pá, é pão. Sim. É pão, e é pão, peraí, é pão duro. É pão duro. É pão que já não dá para fazer uma sanduíche, que já não dá para comer assim. Já não dá para cortar. Exatamente. Pá, e é incrível, estás a ver? Não, pá, não sei. Não, mesmo se vai ver, a melhor gastronomia do mundo vem sempre da necessidade. Sempre. Qual é que foi o prato que, fora de Portugal, que provaste, que mais te surpreendeu e mais gostaste? Mais me surpreendeu e mais gostei. Porque tu já tens experiência na Noruega, na Índia... Na Noruega, olha, na cena. É assim, em merda esquisita, tenho muita pena da minha parte mesmo. Mas eu fui à Índia, tipo, esperando encontrar como inseto e essa merda assim mais... bizarra, mais... Não encontrei nada disso. O mais esquisito que comi na Índia foi